Olá, Fono Diamante, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à continuação do nosso PAC Festival. Acabei de bolar aqui esse nome na minha cabeça, mas você já deve ter assistido a aula 1. Se você não assistiu, que eu falei sobre os principais erros do treinamento auditivo, assista, porque as aulas estão todas interligadas aqui na sequência, tá? Então vai ficar mais fácil de você desenvolver um raciocínio clínico muito mais lógico relacionado ao processamento auditivo. Bom, meu nome é Maíra Pires, como eu já falei nos outros vídeos. Vou pedir um pouquinho de desculpa, que eu tô com a voz meio fanha, mas acabei pegando uma gripe pesada, mas tenho um compromisso com você que está aqui me assistindo e realmente eu queria te entregar um melhor conteúdo, independente do meu estado de saúde. Isso é muito importante até para a gente entender que limitações existem no nosso dia a dia, que vai ser um pouquinho o tema do que eu vou conversar hoje com você, a respeito dessas 12 sessões de treinamento auditivo que acabam ficando infinitas às vezes, o paciente tem que repetir, não repete, faz de novo aquele treino. Calma que a gente vai chegar lá, né? Bom, então é o seguinte, eu fiz essa aula porque já tem um tempinho, mais ou menos um ano, eu recebi o telefonema de uma fono daqui de São Paulo. Ela costuma dar cursos, é uma pessoa assim bem engajada na área da fonoaudiologia, e ela tem uma clínica, né, aqui que trabalha com linguagem, processamento auditivo, toda aquela parte integrada da fono. Bom, e aí o que aconteceu? Ela me ligou, falou assim, ó, Maíra, seguinte, a gente não se conhece, né, muito bem, mas te acompanha há um tempo e tal, não sei o que, muito educada, muito gentil. E ela falou o seguinte, ó, aqui na minha clínica eu tenho a parte de reabilitação do processamento auditivo, que quem faz é uma fono, porque eu trabalho com linguagem, né? Então eu trouxe uma especialista aqui para minha clínica. E aí o que está acontecendo? Os pacientes entram num ciclo infinito de treinamento auditivo e parece que nunca tem alta, né? Então o paciente não normaliza, faz o treino de novo. Mais 12 pacotes de sessões. Não normaliza e fica aquele ciclo infinito que o paciente parece que não tem alta nunca. E isso está me incomodando, está me trazendo problemas, está me trazendo questionamento das famílias. Então eu queria conversar contigo para ver se realmente é esse o caminho correto de um treinamento auditivo quando ele não é bem sucedido. E aí eu, né, fiz uma explicação para ela, falou, me agradeceu, vou conversar com essa fono, porque isso já está me incomodando, né, tanto me incomodando quanto incomodando os pais dos meus pacientes, tá? Então por isso que eu trouxe o tema dessa aula, porque eu sei que o problema que ela passa não é um problema isolado. Eu sei de muitos causos que acontecem também, por que o paciente não evolui, por que eu tenho que fazer, quando que eu sei que o paciente está melhorando, terminou o treinamento auditivo, o paciente não melhorou, o que eu faço, tá? Então, hoje eu vou falar dessa questão infinita de ciclos de treinamento auditivo que parece que não tem fim nunca. Vamos lá aqui pro raciocínio. Bom, esse aqui é o nosso paciente hipotético. É o Joãozinho. Gente, desculpa se entrar algum barulho aqui na gravação. Tem um prédio sendo construído aqui perto da minha casa. Já fechei tudo aqui, mas vamos lá, se concentra, coloca o seu fone aí, se concentra que essa informação é muito importante para você. Esse aqui é o Joãozinho, nosso paciente hipotético, certo? O Joãozinho chegou na sua clínica com avaliação de processamento auditivo. Eu preciso fazer aí o treinamento auditivo, resolve aí o meu caso, né? Geralmente a mãe dele fala isso com você. Ok. O que acontece muito aqui no Brasil? Quando eu falo no Brasil, gente, eu tô me referindo assim, é blogueira, que tem que falar que só em coisas internacionais. Não. Mas é porque nos Estados Unidos, por exemplo, a gente acabou pegando muito uma linha americana, referente ao tratamento do processamento auditivo, avaliação e tratamento. Nos outros países não são tantos assim. Mas nos Estados Unidos, o que acontece? Vai fazer todo sentido com o que eu vou falar para vocês no decorrer dessa aula. Quando um paciente chega para fazer uma sessão de treinamento auditivo, ele vai passando por um crivo de profissionais. Então, ele chega, ele passa com um neurologista, ele passa com um pediatra, aí ele passa com um neuropsicólogo, aí ele passa com um fono de linguagem, que é o speech therapist, né, que é a parte de terapia de linguagem. Aí, por último, um dos últimos profissionais que ele vem é para fazer uma avaliação de processamento auditivo, tá?
Porque existem outros processos antes de chegar no processamento auditivo, que ele acaba meio que sendo assim, como a gente faz no diagnóstico de TDL, que acaba sendo um diagnóstico meio exclusivo, né? Exclusivo não, por exclusão, desculpa. A palavra correta é por exclusão. Então, aqui no Brasil, qual que é a conduta clínica que acontece muitas vezes? O paciente não tem uma avaliação de linguagem, não tem uma avaliação neuropsicológica, não tem uma avaliação médica, não tem uma avaliação oftalmológica, que é muito importante a gente entender se aquele sistema visual do paciente tá, como é que ele tá? Tá íntegro, periférico, central? Então, a gente não tem muito esse hábito. Às vezes o paciente chega encaminhado de uma escola para fazer uma avaliação de processamento auditivo sem nada. Aí a gente acha que o quê? Que o problema principal ali do Joãozinho, do seu paciente, é processamento auditivo, quando às vezes não é. Eu falei lá na primeira aula, na aula dos erros que impedem do paciente evoluir, a questão da infiltração, que eu acho muito claro para explicar sobre isso. A gente precisa encontrar a raiz, a causa daquele problema do paciente, para que assim a gente trate. Não adianta eu tomar um remédio para dor de cabeça se eu estou com gastrite. Tá? Então, não adianta eu fazer um treinamento auditivo achando que o problema do paciente é auditivo, quando tem outras questões mais profundas que precisam ser tratadas. Tá? Então, o primeiro ponto que você tem que enxergar é isso. Qual que é a raiz do problema do seu paciente? É fácil a gente descobrir? Não é fácil. Mas aí a gente precisa realmente de uma equipe multidisciplinar, que esse paciente tenha outras avaliações, de fato, escavar e ir mais profundamente o que está acontecendo com esse paciente. Senão a gente fica só sendo um profissional meia boca. A avaliação deu alterado, deu normal, testezinho tá aqui para normalidade, testezinho tá alterado. Gente, só isso não é o suficiente. Eu já falei lá na última aula, na primeira aula, mas venho falando já há muito tempo sobre isso em relação ao processamento auditivo. Por quê? Acabo seguindo um pouco mais a literatura de fora, o que tem de mais atual. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma atualização contínua traduzida de processamento auditivo, então a gente tem que ficar preso em estudos internacionais, em livros internacionais, para conseguir acompanhar o processo de evolução das coisas. Então, isso é muito debatido nos congressos de fora, nos livros, nos artigos, a questão da gente achar realmente a raiz do problema do paciente. Porque às vezes um teste de processamento auditivo está escrito lá, está alterado? Tá, mas qual teste que está alterado? Por que está alterado? Qual orelha que está alterada? Tem muitas variáveis que a gente precisa, de fato, analisar para saber se realmente aquela habilidade auditiva está alterada. Porque pensa assim, os testes de processamento auditivo nada mais são do que situações cotidianas que a gente tem no dia a dia, falar no ruído, escuta dicótica, processamento temporal, esses mecanismos existem na gente. Então, os testes, eles foram pensados, né, para a gente conseguir metrificar se o indivíduo está normal ou não em relação àquela habilidade auditiva que existe ali no nosso dia a dia, tá? E os testes, gente, eles têm problemas, né, como qualquer ferramenta. Se vocês forem procurar mais a fundo, até a própria imitaciometria, ela não é 100%. Nenhum teste na audiologia é 100%. Por isso que a gente precisa fazer um conjunto, uma bateria de testes para, de fato, verificar se aquele resultado ali está coerente ou não com aquele caso. E no processamento auditivo é a mesma coisa. Não é só aplicação de teste. A gente precisa ter um raciocínio mais profundo e escavar mais. Eu até coloquei aqui essa imagem, tá? Qual que é a raiz do problema do teu paciente? É uma raiz cognitiva? É uma raiz de linguagem? É uma raiz de processamento auditivo? Por quê? Cognição e linguagem, elas são superiores ao processamento auditivo, tá? Não é o contrário, não é o processamento auditivo que é superior a causas a alterações de cognição e de linguagem. O que acontece? O processamento auditivo, muitas vezes, ele está como uma causa secundária desses transtornos mais superiores. E aqui a gente acabou invertendo a ordem. Parece que o processamento auditivo é a causa de tudo. Óbvio, se o paciente não escuta, se um paciente que tem, por exemplo, uma perda auditiva, ele não consegue desenvolver linguagem, tá? Aí é um outro problema.
A gente tem um problema realmente aqui na entrada de sinal, que aí realmente não vai deixar esse indivíduo desenvolver linguagem, vai ter questões, às vezes, até cognitivas associadas, tá? Mas em relação ao processamento auditivo, que não é uma perda de audição, é o quê? Uma alteração na análise daquele som, geralmente ele vem associado com questões de cognição e de linguagem. Dificilmente a gente tem, assim, uma causa primária de processamento auditivo, tá bom? Então, por isso que a gente precisa investigar mais a fundo questões de linguagem, questões de cognição, porque se for cognição, a raiz do problema dele, se for linguagem, a raiz do problema dele, você pode estar entrando nesse ciclo infinito de fazer um treinamento auditivo e esse paciente nunca ter alta. Sempre ele vai estar com aquele resultado alterado. Por quê? Ele não tem uma cognição suficiente para sustentar aquilo que você está fazendo no treinamento auditivo, ele não tem uma memória de trabalho para armazenar números, para armazenar sentenças, não tem uma atenção suficiente, porque sim, a gente precisa de atenção para que de fato tenha uma mudança ali no substrato neural daquele paciente. Se ele não tem linguagem suficiente, aí eu começo a aplicar que aquele paciente escute uma lista de sentenças. Se ele tem uma dificuldade de processamento de linguagem, vai dificultar um pouquinho aquele processo dele, tá? Se eu coloco atividades que tenham discriminação auditiva, por exemplo, que não com palavras normais, aquele paciente tem uma dificuldade de acesso semântico, vai refletir lá no treinamento auditivo. Então, por isso que a gente tem que investigar essas questões mais a fundas, para que, de fato, o treinamento auditivo ele venha somar, não resolver todos os problemas do paciente. E uma coisa eu quero que você tenha bem claro, tem casos, gente, que o paciente tem outras comorbidades, outras questões que ele não vai normalizar. Por quê? Por causa da própria dificuldade dele. Eu já atendi um paciente grave de dislexia, aquela dislexia bem grave, né? Que ele tinha questões de processamento auditivo também. A gente fez um acompanhamento, ele passava com o médico para a parte de processamento visual, ele passava com o fonoterapeuta e ele passava comigo no treinamento auditivo. 3 profissionais, né, para dar conta do caso. E aquele paciente não normalizou, e eu já sabia que ele não ia normalizar. E isso eu já conversei com a família, já discuti ali na hora da anamnese, das expectativas, isso é muito importante que você faça também, tá? Pode ser que o resultado dele não normalize, que não chegue perto do indivíduo que não tem um desenvolvimento típico, porque não é o caso dele. Mas o que aconteceu? Esse paciente, ele melhorou, não significou que ele normalizou. Por exemplo, o resultado dele, eu lembro que no teste de código de dígitos, ele tinha as 2 orelhas bem alteradas, ali para a escuta de código e interação binaural. E eu lembro que era assim, 50%, 55%, era quase metade do teste. Fiz 12 sessões de treinamento auditivo com ele. Melhorou para 70%, gente. Não chegou lá. Ele já tinha 9 anos, não chegou lá no 95%. Tá? Mas ele melhorou. E a família me trouxe melhora também. Eu quero que isso é muito importante de você entender. Ele tinha outras questões mais profundas que não conseguiam sustentar aquele treinamento auditivo. Mas melhorou, né? A família me trouxe respostas. Eu vi pelas análises ali do teste, questionário, que ele tinha melhorado o comportamento auditivo dele. A gente não tem que ficar preso só em dado normativo. A gente tem que realmente escavar mais profundamente para entender aonde que está o problema desse paciente, tá? E é o que acontece com grande parte dos profissionais. A maioria dos profissionais, elas só querem ficar aqui, aqui na beirinha. É normal, é alterado, precisa de treino, não precisa de treino, não sei o quê. Gente, não dá. A gente está em 2023. A gente precisa sair da nossa zona de conforto. É desconfortável? É claro que é. Mas pensa assim, quantos casos você deixa de atender por ficar sempre na zona de conforto? Quantos casos difíceis você deixa de atender, de estudar, de adquirir mais conhecimento? Tudo que é desafiante causa um desconforto na gente, eu sei disso, né? Quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente fica meio perdida. É normal essa sensação. Mas a gente tem que passar por aquele desafio. Quando eu comecei a trabalhar com processamento auditivo lá atrás, sei lá, acho que tem uns 13, 14 anos por aí,
Eu pegava aqueles CDs, que na minha época era na época do CD. Eu achava, meu Deus, eu nunca vou conseguir fazer isso e escutar o CD e anotar o resultado junto, tá? Mas a gente consegue. Com treino, com frequência, com dedicação. Então é importante que você saia assim dessa zona de conforto, que você comece a pegar casos mais difíceis, né? Por quê? Porque você vai adquirindo experiência, você vai ganhando mais indicações de paciente, você está ali ajudando aquela pessoa que está batendo na sua porta. Eu sempre falo sobre isso, gente. A pessoa que abre a clínica dela para falar, eu atendo casos de processamento auditivo, ela vai ter que estar preparada para tudo que vai vir, né? É a mesma coisa que eu falasse, eu vou lá no cardiologista. Tá. Aí o cardiologista vê o meu caso, sei lá, eu tô com uma arritmia aí profunda, nem sei se existe isso. Eu tô com uma arritmia aí totalmente descompensada. Aí ele fala pra mim, Maíra, esse teu caso aí é muito difícil pra mim, eu não vou atender. E me encaminha para o profissional, gente. Qual a perspectiva que eu vou ter daquele profissional? Que ele é um lixo. Que ele não serve para resolver o problema das pessoas. Então a gente tem que começar a abrir o nosso leque, sair da nossa zona de conforto, pegar realmente casos que a gente não consegue resolver, investigar aquele caso, entender, conversar com outros profissionais, para que de fato a gente possa auxiliar mais pacientes, para que de fato a gente possa estar ali tendo uma remuneração melhor, recebendo mais indicações e ser realmente reconhecido por aquilo de bom que a gente faz no nosso trabalho, tá, gente? Então, isso é extremamente importante. Outro ponto, ferramentas para avaliação, tá? Acabei já falando sobre isso lá na frente, mas aqui, ó, testes com muita carga de linguagem e cognição influenciam. Como é que tá a fonoterapia desse paciente, tá? A estimulação, qual que eu escolho? Vai ser auditiva ou vai ser cognitiva? Que às vezes, gente, o paciente ele não tem grana suficiente para pagar, para bancar ali um monte de terapeuta para ele, tá? Esse caso que eu contei para vocês, dessa criança, era uma família mais consciente, que realmente investiu ali para que o filho dele tivesse um melhor resultado, mas a gente sabe que não é assim com a maioria dos pacientes. E aí, você vai pensar o quê? Pô, vou ficar aqui insistindo com esse paciente nesse treinamento auditivo que eu tô vendo que, cara, não tá dando certo. Ou eu vou encaminhar esse paciente, eu vou investigar. Vamos fazer uma avaliação neuropsicológica? Vamos ver como é que tá funções executivas dele, memória, atenção, né? QI desse paciente, que é extremamente importante, tá? Porque o certo, como eu falei, lá nos Estados Unidos, o paciente passa por um crivo, né? Então ele já vem com uma avaliação neuropsicológica. O certo seria isso, que o paciente viesse para uma avaliação e para um treino já com uma avaliação neuropsicológica, tá? Para ver como é que tá esse QI dele, como é que estão as questões cognitivas, para ver se ele consegue sustentar o que ele tá ali fazendo com você, tá bom? Este seria o certo, tá? E outra coisa, a avaliação de processamento auditivo, gente, é para ver questões auditivas. Eu não consigo ver ali funções executivas, memória, atenção. Quem vende isso para você, com certeza tá um pouco desatualizado, tá? Porque o processo, né, o objetivo da avaliação do processamento auditivo, ele vai por um outro caminho, tá bom? Então preste muita atenção nisso, que às vezes você tá comprando o gato por lebre, tá bom? Quem resolve essas questões de sistema funções executivas, sistema inibitório, memória, atenção, isso aí é uma bateria que pertence ao neuropsicólogo, tá? Nossa bateria, ela tem muitas e muitas variáveis que a gente já tem que controlar ali, inclusive na hora do nosso exame, tá? Outra questão bem importante. Análise auditiva e qualitativa do exame, tá bom? Como eu falei anteriormente, a gente não tem que ficar preso somente em normalidade de teste. O teste ele pode dar alterado por uma questão que não é auditiva. Acho que eu vou morrer falando isso. Já falo isso há muito tempo, pessoal, presta atenção nisso. E tem muita gente comendo bola com isso aqui, achando que é só a normalidade do normal deu alterado. 2 testes alterados, aí a Academia Americana considera transtorno do processamento auditivo, quando você vai ver, não é. O teste deu alterado por outro motivo, né? Pensa só comigo, ó. Você fala assim, Joãozinho, pega aqui a caneta, a régua, e aí aponta para mim os números que vem na orelha direita. Tá. Olha todo o processo que o Joãozinho precisa fazer. Ele precisa prestar atenção no que você está pedindo para ele. Aí ele tem que escutar.
Aí ele tem que processar, né? Vai para o processamento auditivo. Ok, ele entendeu. Aí do processamento auditivo, tá ali a área de linguagem, cognição trabalhando. Área motora também. Se ele tiver algum problema em um desses circuitos aí, independente do processamento auditivo, gente, já era. O Joãozinho vai falar para você que a resposta dele tá errada. E você tá ali. Ah, normal alterado, normal alterado. Ah, eu vou comparar aqui com normalidade para ver o que dá e tal, não sei o quê. Tá? Então, por isso que é muito importante a gente fazer uma análise intra-teste, uma análise dentro do teste, para entender o que está acontecendo, e análise com outros testes, tá? É muito importante que você, tanto quem trabalha com avaliação ou quem trabalha com reabilitação, entenda sobre isso. Por isso que é importante também que você escute o paciente na anamnese, que você aplique questionários com ele, para não ficar só preso ali. Como eu falei para vocês, ó, a gente tem que escavar, ir mais a fundo. Tem muito profissional que só tá aqui, que não evolui, fica nessa zona de conforto. A gente tem que descer. Se você quer ser um especialista em processamento auditivo, você quer ser uma referência em processamento auditivo, você tem que ir mais a fundo. Não adianta você ficar só aqui na borda que você fica igual a todo mundo, tá? Bom, e aí a questão que eu falei para vocês, estimulação auditiva ou cognitiva? Né? Às vezes eu tenho que escolher um ou outro. Então, vou usar desses indícios aqui para me dar aqui um circuito para onde que eu vou, uma direção, para onde que eu estou indo, para onde que eu posso trazer realmente, de fato, um resultado para esse paciente, tá? Ferramentas para a reabilitação do processamento auditivo. Isso aqui pode ser um outro problema que você fica ali naquele ciclo infinito de 12 sessões. Gente, conheço já tem um tempo, né? Trabalhando nessa área de atuação, de ensino. E às vezes as pessoas vêm falar pra mim, eu faço treinamento auditivo. Tá. Aí eu falo, o que você faz? Eu coloco o paciente ali no joguinho. Treinamento auditivo não é somente joguinho. Não é somente software, tá? Você tem que realmente entender o que você tá fazendo. Senão ia ser muito fácil, gente. Qualquer pessoa ia poder resolver um problema de processamento auditivo. Não necessariamente um fonoaudiólogo. Coloca ali o fone no paciente com um joguinho ali e botar outro profissional para atender. Bota até a mãe, alguém, que aí o paciente não precisa de você. Então você precisa realmente aprofundar, de fato, um pouco mais, tá? Outra coisa, só deixar também o paciente no software enquanto você tá aqui, ó. Você tá no celular, você tá preocupado ali com a fofoca da vizinha, você tá preocupado com o próximo paciente que você vai atender. Você tem que estar presente ali com o seu paciente. O paciente está fazendo uma atividade com software, escuta a atividade. Vê onde que está o erro dele para poder direcionar esse paciente. Joãozinho, presta atenção. Isso aqui que você era A, você apertou aqui que era B. Vamos prestar atenção aqui nisso aqui. Dar uma facilitação para esse paciente para que ele consiga acertar. Não é só deixar o paciente com o fone, gente. Senão assim as coisas seriam muito fáceis. Aí é quando o paciente não melhora, né? Que tipos de estímulos que você está utilizando, tá? Infelizmente, a gente tem materiais bons, tá? Tem uns materiais que são bem legais de processamento auditivo. E a gente tem materiais que não são, tá? Materiais que não te dão uma direcionalidade, tá ali, te vira ali com o que você tem que fazer, com feito de qualquer forma, com qualquer estímulo, sem medidas exatas realmente. Então, tudo isso aí interfere. Se você tá usando estímulos aleatórios, você vai ter respostas aleatórias. Não tem como eu ter um resultado diferente se eu estou sempre fazendo a mesma coisa, tá? Então, você precisa realmente, de fato, estudar processamento auditivo de uma forma mais profunda e entender aquilo que você está fazendo com o seu paciente. Porque se você estiver sendo aleatório, o CDzinho aqui, o negocinho aqui, é só botar aqui que é escuta de código, é só isso. Gente, já era. Seu concorrente passa na sua frente, tá? Quais são as limitações e queixas do paciente? Como eu falei para vocês, anamnese e questionário são tudo. Análise qualitativa do processamento auditivo é tudo. Às vezes o paciente vem falando uma queixa para você. Olha, às vezes até as próprias crianças falam, quando eu tô na sala de aula é muito difícil, não consigo escutar direito, eu sento na primeira carteira, mas parece que é tudo tão difícil de entender. Poxa, ele tem uma queixa de percepção de falar no ruído. Figura fundo, né? E aí o que acontece? Você faz ali o teste, tá dando mal, né? Por quê? Por que tá te dando mal? Porque às vezes a alteração desse paciente é uma alteração mais
mais fácil, né? De que o teste às vezes não pega essa alteração, uma alteração mais leve, né? Por quê? Esses testes eles precisam ser estudados, a gente precisa de novas normalidades, precisa de novas ferramentas, precisa de muita coisa nova. E as pessoas se limitam só no normal alterado. E aí não escuta a própria queixa do paciente de percepção de fala com ruído e não trata. Ah, deu normal aqui no teste, então não vou tratar. Né? E aí você deixa de estar ali resolvendo o problema do seu paciente. Não adianta a gente ficar preso, gente, nesse ciclo de 12 sessões infinitas, tá? Você tá perdendo seu tempo, você tá perdendo o tempo do paciente, você tem cobrança por parte da família, tá? Como eu falei, o caso lá da fono que me ligou, as famílias não estavam vendo aquilo com bons olhos, tá? Você tem cobrança da empresa que você trabalha, porque com certeza ela foi lá conversar com a fono e tal, e às vezes não é uma situação muito confortável, né, pra gente, poxa, olha, o teu paciente não tá evoluindo, e aí, né, tu quer, né? Então você passa ali por uma situação, né, de vergonha, de insegurança, você se sente frustrada profissionalmente. Pô, você estudou, você tá fazendo o máximo que você pode ali, e parece que esse paciente não evolui, tá? Você já usou todos os recursos que você tinha na manga, e mesmo assim o paciente não melhora. Então, gente, tem que acabar com esse ciclo. E outra coisa, muito importante, é 10 sessões, é 12 sessões? Não, isso é variável, tá? Eu sempre costumo usar o seguinte trajeto. Eu converso com a família, olha, aqui eu tenho um programa que é de 10 ou 12 sessões, tá? Pode ser que o seu filho precise de mais, pode ser que ele melhore com menos. Eu sou muito transparente no momento da anamnese, tá, gente? Quanto mais verdadeiro você for, mais segurança você passa para a família daquele paciente. Tá? Então, vocês têm que pensar sobre isso. O que é importante? Um parâmetro importante, um questionário. O questionário você não precisa estar reavaliando o paciente o tempo todo, mas você pode pegar lá no meio da sessão e usar um questionário, tá? Vamos ver se esse paciente ele achava que o nível de dificuldade dele era 8, nessa atividade aqui, nessa habilidade auditiva, vamos ver como é que tá. Para eu ir metrificando se realmente ele está evoluindo. Outra coisa, tudo é muito visível aos nossos olhos. Se você se planeja, a gente vai ter uma aula de planejamento terapêutico, a próxima que vai vir. Mas se você planeja aquela sessão e você está vendo que seu paciente nunca consegue fazer aquela atividade que você está propondo para ele, provavelmente ele vai precisar de mais sessões. Provavelmente você vai precisar trocar de recurso com ele. Né? Tem muitas vezes profissionais que ficam às vezes insistindo no DID, que é uma técnica de reabilitação para escuta dicótica. O DID, gente, é uma técnica assim que ela é uma técnica muito auditiva, né? Se o paciente realmente tiver uma dificuldade de escuta dicótica, é muito difícil de não melhorar com o DID, né? Aí às vezes eu recebo, meu paciente está melhorando com o DID, não sei o quê. Tá, qual estímulo que você está usando? Né? Porque o DID é uma técnica. Você pode ter um leque ali de estímulos para utilizar. Aí, qual estímulo você está usando? Eu estou usando de código de dígitos. E aí, às vezes, o paciente não tem memória suficiente para sustentar os números, gente. Ele não vai conseguir melhorar com dígitos. Então, troca o dígitos, vai para uma atividade mais fácil. Vai para, às vezes, né, como a gente não usa muito para avaliação, o teste de código não verbal, tenta fazer o DID com o não verbal. Nossa, o paciente melhorou. Então, a gente tem que ter um leque, né? A gente tem que ter um leque para trabalhar. Não é todo material que resolve tudo, tá? Quanto mais materiais a gente tiver, quanto mais recursos a gente tiver para fazer com o nosso paciente, mais a gente vai conseguir o quê? Ampliar o nosso leque de atendimento. Tá? Então, não é o software X que resolve tudo, não é o programinha Y que resolve tudo, não é a plataforma X que resolve tudo, não é as atividades do CDzinho que resolve tudo. A gente tem que trabalhar com um leque de possibilidades, para que, de fato, a gente possa atender mais pacientes com diferentes dificuldades. É onde eu falo a questão do investimento, gente. Investimento não é gasto. O investimento que a gente faz retorna para a gente. Se a gente tiver aquele pensamento pequeno, você não gastando aqui. Cara, você vai morrer naquele lugar. Né? A gente precisa realmente abrir o nosso leque de ampliação, abrir o nosso leque de atendimento, tá bom? Você tem que investir num bom fone,
Precisa ser o fone X, de não sei o que foi desenvolvido lá pela NASA. Não, um fone bom, confortável, que traga ali um conforto para aquele paciente. Investir em equipamento, investir em material, tá? Isso é muito importante para que você cresça profissionalmente. Senão você vai ficar aqui só na margem, gente. Você não vai aprofundar. Aí não adianta você fazer curso, comprar os melhores equipamentos se você, sei lá, tiver uma mentalidade pequena, tá? Se você tem uma mentalidade pequena, você vai ter resultados pequenos, tá bom? Bom, então para finalizar, gostaria de falar com você agora sobre o PacMemo, que é um material que eu desenvolvi no meu doutorado. Por que eu desenvolvi esse material? Porque eu achei que tinha algumas lacunas no mercado, algumas coisas que eu sofria no consultório fonoaudiológico quando eu atendia bastante paciente com treinamento auditivo. Já foi uma galera aí, já passou por treinamento auditivo comigo. Então, às vezes eu sentia que, por mais materiais que eu tivesse, eu não tinha recurso suficiente, principalmente para atender casos mais complexos. Então, quando eu estava lá no doutorado, eu acabei desenvolvendo alguns materiais. No mestrado também eu desenvolvi os materiais de memória de trabalho, mas acabei no doutorado focando mais no auditivo, realmente. E aí eu peguei uma experiência boa de desenvolver materiais e falei, cara, eu acho que tá na hora de eu pensar realmente num material que seja um bom diferencial no mercado, baseado em tudo que eu estudei de processamento auditivo, né, no doutorado, no mestrado também, para que de fato a gente possa estar ali auxiliando esses pacientes. Que é o que eu falo, gente, o joguinho ele pode ser lindo. O joguinho, o paciente adora. Mas e aí? Tá resolvendo o problema auditivo dele? Né? É onde eu falo que a gente tem que realmente explorar mais recursos para conseguir atender a maior quantidade de pacientes possíveis que batem na nossa porta, tá? Então, o que o PacMemo te dá? Uma otimização de tempo de terapia de PAC, tá bom? Você acaba levando menos tempo ali para fazer aquele planejamento, porque o material já está pronto, todo prontinho ali para você, tudo que você precisa. Percepção de falar no ruído, processamento temporal, memória de trabalho, que é muito importante. Falei na última aula. Que o paciente que tem uma dificuldade de percepção de falar no ruído e não trabalha a memória de trabalho, você pode estar comendo uma bola. E aí a memória de trabalho, como eu falei anteriormente, não é. Então, memória de trabalho é isso, armazenagem e processamento da informação. Tá? Se eu estou lendo um texto, por exemplo, é uma atividade de memória de trabalho. Eu estou o quê? Eu estou lendo aquela informação, mas eu estou armazenando todas as informações que vêm antes dela. Só ficar falando para o paciente repetir 1, 2, 3, 4, 7, 5, 8, 9, isso é só um pedacinho da memória de trabalho, que é a alça fonológica, tá? O grande boom da memória de trabalho é um outro tipo de processador. Tá? Um outro tipo de módulo que realmente você precisa armazenar e processar a informação ao mesmo tempo, que é o que o modelo do Bedley fala pra gente. Tá? Então, se você não está fazendo essas atividades mais de memória de trabalho raiz, realmente mais profundo, não é memória de trabalho. Tá bom? O PacMemo também tem videoaulas de direcionamento profissional, então eu passo por uma parte teórica bem profunda de processamento auditivo, para você entender o que é processamento auditivo, o que é processamento cognitivo, como que você vai atrelar os dois ali no treinamento auditivo, como que você vai utilizar as atividades ali propostas, tá? Dá para usar com o paciente no treinamento auditivo acusticamente controlado. Se você não tem equipamento, dá para você usar também da mesma forma, eu te explico ali. Dá para usar com pacientes normovintes, para pacientes que usam dispositivos eletrônicos, tá bom? É um material bem amplo, 360 graus ali no processamento auditivo que você, se você quiser sair realmente dessa zona de conforto, ser um profissional diferenciado no mercado, você precisa adquirir esse material. Aqui, algum momento aqui na nossa tela, aqui embaixo, vai ter um link, tá? Quero comprar o PacMemo. Clique ali, entre no nosso grupo do WhatsApp, tá? Nosso grupo de avisos, porque para você não perder a oportunidade de adquirir esse material, porque nem sempre eu tô vendendo ele. Tô fazendo outras coisas, tô fazendo curso, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Tô ali na minha loucura, tá? Então, às vezes eu me dedico, né, uma parte do meu tempo aqui na minha empresa para colocar esse material no mundo e para que você possa, de fato, acelerar os resultados auditivos do seu paciente, tá bom? Então, te espero na próxima aula de planejamento terapêutico. Já entra nesse grupo do WhatsApp, porque lotou o grupo, gente. Aí, realmente, eu não posso fazer muita coisa, tá? Então, não quero que você perca essa oportunidade para que, de fato, você possa estar crescendo
na fonoaudiologia. Te vejo na próxima aula.